Oiê, eu me chamo Cláudia e eu tô aqui para a gente conversar sobre gente que decora um monte de versículo, mas que esses versículos não tocam a própria vida. É igual bolo sem fermento. Ele acaba ficando pesado, não é? Não cresce, não inspira, não tem aquele cheiro gostoso no ar, sabe assim? Não transparece o que vive. É sobre isso. Não é sobre decorar versículo, mas viver cada um deles. Viver de verdade e sentir que isso toca as pessoas. Porque o céu nos toca quando a gente ouve a palavra, mas ele toca as pessoas em volta da gente quando a gente vive a palavra. Que bom que você está aqui no colo do Pai. Esse canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Como bolo, né? Eu penso em bolo porque às vezes tem gente que decora receita, não é o meu caso. Eu tenho que procurar, encontrar, ler, enfim. E também é assim na palavra. Eu sei que é porque o versículo está em algum lugar e eu sei como ele transformou a minha vida. E isso para mim é mais importante. Para mim é mais importante do que decorar onde ele está. Até porque eu não decoro mesmo. Né? Não é esse o foco para mim. Mas é fazer com que ele se torne vida. Né? Eu não quero ser uma biblioteca ambulante. Eu quero ser alguém que vive de tal forma que a palavra, através da minha vida, exale. Né? Ou que o cheiro de bolo gostoso, recém-feito, da minha vida, passe para as pessoas. Então, pensando nisso, pensando na palavra, no Evangelho, não como teoria, mas como caminho, né? Não como informação, mas como iluminação. Né? Onde você acende uma lâmpada, ela ilumina. E acredito que isso é Evangelho em nós e nós na vida das pessoas. Para quê? Né? Para frutificar, para dar condição das pessoas entenderem que a palavra precisa vir pelo ouvido, pelos olhos, mas que ela precisa descer para o coração e do coração para as mãos. Isso eu creio que seja a maior prova que a gente ouviu, entendeu, a palavra fez morada no nosso coração e a gente consegue então viver a palavra. Tem gente até que confunde maturidade com conhecimento. Não é a mesma coisa. Você pode conhecer muito de um assunto e nunca ter testado. Por exemplo, meus netos gostavam, né, quando eram criança, de dinossauro. Nenhum deles viu dinossauro. Pode ler a respeito, pode... Nós temos o filho de um casal amigo também, que conhece muito, muito mesmo, de ler, de estudar. Mas não que ele tenha vivido, convivido ou saiba cuidar de um dinossauro se ele existisse. Então, maturidade, que o conhecimento pode ajudar, mas é a maturidade, quer dizer viver melhor. Viver de uma forma que a gente percebe que nós mudamos o que nós fazemos diante daquilo que a gente ouve, escolhe e prioriza. Então, quando Paulo escreve para os Colossenses, ele diz assim que esse conhecimento vai frutificar em boa obra. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Assim vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e irão conhecer a Deus cada vez mais. Então, fazer para agradar a Ele, fazer boas obras que vêm do conhecimento de Deus. Então, a gente pode pensar que a palavra precisa florescer. Ela precisa frutificar. Aonde? No jeito de tratar as pessoas, no trabalho, nas conversas, nas escolhas que a gente faz, que só Deus vê. Algumas ninguém vai ver. Né? Mas como é que Deus observa a gente? Porque o tempo todo os olhos dele estão postos sobre nós. Ou seja, a palavra precisa brotar, nós precisamos então ter essa semente da boa palavra, brotar e florescer em nós, para que a gente mostre para os outros. Se fosse raiz só, ficava escondido, mas florescer fala de mostrar
mas não falando, no jeito que a gente trata, no jeito que a gente se comporta, nas escolhas silenciosas que a gente faz e que só Deus vê. Jesus resumiu tudo num versículo. Ele diz assim: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Eu posso olhar uma maçã e dizer essa macieira era boa, era frondosa. Eu posso dizer isso, porque ela deu um fruto. Assim também conosco. Então, a nossa fé verdadeira não vem pelo que a gente fala, pelo discurso. Falar bonito, até papagaio fala, não é verdade? Mas da forma como a gente vive, da forma como a gente pratica a palavra quando não vai ter ninguém olhando. Frutificar, gente, ele é, então, nessa ideia da árvore, uma evidência. A maçã não pode escolher se ela quer dar, a macieira, ela não pode escolher se ela quer dar maçã ou laranja. Ela vai dar aquele fruto da semente que está plantada. Conosco é exatamente a mesma coisa. Deus está assinando cada ato nosso dizendo: eu estou aqui, eu estou nessa vida, eu frutifico nessa vida. E se Deus não puder assinar nossas ações? Então, qual é o tipo de mudança, de crescimento que a gente tem? Paulo mostra que cada pequeno gesto importa, cada pequena atitude revela quem está nos conduzindo. Né? A vida frutífera, ela não nasce da força. Não. A árvore não faz força. Eu vou dar maçã. Não. Ela nasce da permanência, sabe? Permanecer na palavra, estudando, buscando a palavra, vivendo a palavra. Permanecer no Espírito Santo, que vivifica essa palavra em nós e faz com que a gente seja cartas vivas, cartas abertas. E permanecer no propósito que Deus tem a respeito da nossa vida. Ministério quer dizer serviço. Então, o ministério dele, que ele nos usa para realizar. Isso eu acho que, de verdade, é o grande sinal de Deus em nós, né? Eu vou ler de novo, porque eu creio que esse texto seja tão rico que a gente podia passar aqui horas conversando, mas a gente só tem 10 minutos. Colossenses 1:10. Assim, vocês poderão viver como o Senhor quer. Então, Deus quer um jeito que a gente viva. Ele tem um desejo. E fazer sempre o que agrada a Ele. Não está escrito que a gente vai agradar a gente. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações. Não porque a gente vai fazer alguma diferença para nós com a boa ação. Não. A boa ação é uma demonstração que Ele está em nós, que Ele vive em nós. E assim irão conhecer a Deus cada vez mais. E é o conhecimento de Deus que vai nos movendo para a gente poder alcançar pessoas em amor e entender o que a gente está fazendo aqui. Vamos lembrar então que a gente precisa viver como Ele quer. A gente precisa agradar a Ele. A gente precisa fazer boas ações, sim, demonstrar as coisas em ações, em atitudes e conhecer mais a Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais próximo a gente está dele, mais a gente tem consciência daquilo que precisa mudar em nós. Mais a gente tem consciência dos princípios e valores que ele plantou em nós e que isso é força para que a gente viva uma vida direito, tá certo? A gente está num tempo que todo mundo tem uma opinião ou uma contra-opinião ou o tempo do cancelamento. Você diz algo sem intenção e daqui a pouco isso toma proporção, né? Todo mundo fala, todo mundo opina, mas a ação, quantas pessoas têm ação? Tem um menino no Instagram que ele não vou lembrar o primeiro nome, mas ele faz faxina para pessoas muito, muito carentes, normalmente para acumuladores. Eu gosto desse menino por causa da transformação. Ele chega numa casa que está completamente tomada por lixo, completamente até o teto. E ele vai com uma equipe, limpa tudo e deixa tudo limpo, e deixa aquilo de um jeito que é gostoso habitar. Eu vejo que é isso. A gente precisa viver como esse grande faxineiro que se preocupa com o que precisa ser limpo. Mas a gente não vai dizer para a pessoa limpar. A gente vai lá limpar. A gente vai lá derramar amor para que a situação da pessoa seja melhor. A gente vai lá derramar compreensão, acolhimento, demonstrar o amor, viver o amor. Isso faz toda a diferença. Porque as pessoas querem falar, mas fazer
torna isso concreto, robusto, firme. A prática da palavra muda os ambientes. É a própria palavra. E eu vou colocar a palavra aqui com P maiúsculo para dizer que sim, é a Bíblia e sim, é Jesus. A palavra é em nós, né? E o verbo se fez carne. Então, Jesus em nós faz isso. Ele cura relações, ele aproxima famílias, ele torna os ambientes habitáveis, de verdade. Claro que se a gente pensar no quanto a gente ouve, então uma ação vale mais do que 1000 discursos. Como é que é o ditado? A palavra ensina, convence, mas é o exemplo que arrasta. Então que a gente consiga assim arrastar as pessoas para amar a Deus pelo nosso exemplo, sem palavras. Eu acho que é Agostinho que diz assim: pregue a palavra. Se for necessário, use palavras. Pregue o evangelho. Se for necessário, fale. Se for necessário. Isso dá uma dimensão boa, né, do que a gente precisa viver. Então eu posso sentir que Deus está nos chamando para ser pessoas que creem na prática. Não é gente teorizando. É servir, é perdoar, é conceder para o outro uma escuta amorosa, acolher o outro, ouvir o outro sem querer responder, ouvir o outro de verdade. O que aquela alma está gritando, o que aquelas palavras, às vezes dura, está precisando. Não é de uma resposta, às vezes é de amor, porque talvez essa pessoa ainda não tenha recebido esse amor que tudo perdoa, né? De Coríntios 13, tudo sofre, tudo espera, não se alegra no que é mal, mas se alegra no que é bom. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Precisamos, como árvores, estar ligado à seiva que nos sustenta, né? Ligados à videira, que é Jesus, né? Porque sem Ele a gente nada pode fazer, Ele já disse isso. Transformar a nossa fé em ação, em movimento, ajudar, ouvir, fazer o nosso trabalho secular com excelência. Para quem quer que a gente trabalhe, se você é um cristão liberal, né, advogado, psicólogo, psicanalista, enfim, que trabalha por conta, fazer com excelência para o teu cliente, para o teu paciente. Se você é empregado CLT com carteira assinada, fazer excelentemente para que o teu patrão, para que quem te contrata se surpreenda. Nossa, que pessoa comprometida. Por quê? Porque serve a Deus, porque é cristão. E não o que a gente costuma ouvir. Faz de qualquer jeito porque é cristão. Fica o dia inteiro falando de Deus, falando e não produzindo, que é para o que está sendo pago o seu tempo. Então, ser pessoas que fazem um trabalho com excelência. Não revidar, não reagir. Agir, escolher agir. Ter com o Espírito Santo condição de escolher o que vai fazer. Não explodir, né? Não é o tamanho do que a gente vai fazer que conta. É o Espírito que nos move. É para quem a gente está indicando. Sabe? Estou fazendo isso, mas eu não preciso nem falar. Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo para Deus e por isso é excelente. O quarto ponto é permitir que o Espírito Santo nos conduza, estar sensível a Ele. Perguntar, Espírito Santo, vamos comigo? Vou entrar aqui nessa sala, vou fazer uma reunião. Eu posso fechar esse contrato? O senhor está comigo? Isso que eu vou fazer, isso que eu vou me comportar, te agrada? Porque só isso já ia evitar tanto problema, não é verdade? Então, vamos praticar a palavra que a gente já conhece, buscar aquela que a gente não conhece e promover crescimento em volta de nós, tá certo? Como que isso é simples de fazer? Se você pegar um versículo, né? Pega o versículo de hoje, pensa nele durante o dia, escreve ele num papel e põe no celular. Durante o dia você vai pensando nele, você vai estar mais atento, atenta das oportunidades de colocar aquilo em prática. Você praticando a palavra, pensando na palavra e praticando a palavra. Tem um mandamento ali, cumpra. Tem uma promessa, trabalhe para que a promessa se realize. Deus quer filhos que queiram ser levados com mansidão pelo ensinamento dele, né? Então, para olhar para as pessoas, vamos lembrar que a gente pode perdoar, servir, agir com mansidão, desarmar
conflitos, né? Buscar excelência. Uma boa obra abre portas para muitas outras. Eu acredito nisso porque a fé que move, a fé que transforma, ela vai tocando as pessoas. E uma vez exposta à palavra de Deus, a gente não sai igual. É impossível. A palavra cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, tá certo? A gente pode orar agora, juntos, para que a palavra entre na nossa mente, desça para o coração e chegue nas nossas mãos. Vamos junto? Então fecha teu olhinho. Senhor, obrigado por esse tempo de pensar que a Tua palavra é viva, verdadeira, produz frutos, é eficaz. E eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que está aqui. Nesse momento, Senhor, a gente está conectado com o Senhor, porque a gente estava pensando em como conhecê-lo pode atingir a dimensão prática da nossa vida. Senhor, eu peço pela minha vida, para que a palavra não seja só informação, só conhecimento, mas que gere maturidade. Gere maturidade nas relações com a minha família, com quem eu trabalho. Gere, sim, maturidade no meu relacionamento com o Senhor. E gere maturidade principalmente, Senhor, naqueles que mais precisam do amor, da atenção, da Tua presença na vida deles, porque na Tua presença o mal não prospera. Então, em nome de Jesus, Deus nos abençoa para que a gente possa ir além, para que a gente possa realmente conseguir fazer aquilo que está no Teu coração e não falar, não só falar, mas fazer aquilo que está no Teu coração, porque é para Te agradar, Senhor, que nós estamos dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Em nome de Jesus, nos abençoa, Deus. Amém? Amém, né? Veja, se a gente conseguir praticar uma verdade da palavra por dia, em um mês, você terá praticado 30 ou 31 verdades. Alguém consegue sair ileso de praticar a verdade? Uma de cada vez. Não precisa pensar em tudo. Se a gente praticar com amor, isso vai ter profundidade, né? As mudanças começam a chegar no ambiente aonde você estiver. E daí a gente vai entender que assim como Jesus não passava por uma vida sem tocar aquela vida, sem transformar, a gente vai poder exercer um pouco dessa graça, que é viver Jesus na vida e com a vida das pessoas. Vamos seguir então nessa toada, lembrar que fé viva é fé praticada, e eu te espero amanhã.